Sabia que vocês estavam com saudade de mim? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Simplify America. E hoje eu tenho uma pessoa aqui que é pra gente rir, chorar, falar tudo e mais um pouco, que é a nossa maravilhosa teacher, Adriana! Olá, Que muito bom que você aceitou esse convite. Muito bom estar aqui com você, Juliana. Acompanho todo o teu trabalho Ai. também. É um trabalho que vem só crescendo, Que né? bom, obrigada. Então é muito gostoso, muito feliz de estar aqui com você. Ai, que linda, gente. Eu tô muito feliz. Eu sou suspeita porque eu sou super fã, né, das suas aulas e tudo mais de você. Eu te acho uma professora maravilhosa. E eu queria que antes da gente começar, para você falar um pouquinho, né, sobre os bastidores das aulas de inglês, que é isso que a gente vai conversar sobre hoje, os bastidores da aula de inglês. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Adriana. Quem é a Adriana? Como que a Adriana começou a lecionar? Por que você veio para essa terra do tio Mickey? Porque aqui é o tio Mickey, aqui não é o tio Sam. Então, conta pra gente aí. Então, ótimo. Bom, para quem não me conhece, sou Adriana Bonafé. Eu tenho mais ou menos 30 anos de experiência como professora. Ai, né? que delícia. Quando jovem, eu tive uma grande oportunidade de estar morando na Austrália. Foi aí que eu tive aquela... descobri, né? Você foi pular com os cangurus. Fui pular com os cangurus. Naquela época, a única coisa que eu sabia da Austrália, canguru. E eu tive uma grande oportunidade e lá eu percebi o quanto o inglês é importante, Sim. o quanto o inglês faz a diferença na vida de todo mundo. Né? Exatamente. E após eu voltar para o Brasil, eu fiz a faculdade, tradutor e intérprete, e licenciatura, e sempre fui uma pessoa que procurei muito assim outros conhecimentos, querendo sempre aumentar mais, aprimorar o lado do inglês. Então, eu tenho vários certificados, eu tenho o TESOL, eu tenho Cambridge, tenho de Alumni, e eu tive grandes oportunidades também de ser proprietária de escola no Brasil. Uau! E junto com a escola, aí entra a parte do Mickey, da Disney, eu trazia os alunos durante anos como guia de turismo. Sério? Eu não Então, sabia dessa parte da sua vida! Sim, Olha, bandeirinha, Adriana! Não acredito! Sim, andando Gente, a nos sua parques. cara. Sempre gostei. Muito, muito, Nossa, eu muito. odeio. Odeio andar em parque. Bom, eu adoro a turma, adoro todas as montanhas russas. Ah, não, isso eu Sim. gosto. Eu só não gosto das pessoas mesmo. Eu não sou muito fã de pessoas ao meu redor e filas. Eu nem me preocupo com isso. Eu quero mais estar participando e brincando dos brinquedos. E é uma grande oportunidade também da parte do inglês, né? Onde todo mundo acaba precisando falar alguma coisa. Pedir a pipoca, o sorvete. Então acaba participando de tudo, né? Sim. Ai, que delícia. E hoje você trabalha com a Ideal English School há quanto tempo, mais ou menos? Eu... quase 2 anos. Quase 2 anos. Isso. É feliz aqui? Muito. Cuidado, hein? Não, Se você falar que não, você sabe, né? Você já sabe, ó. Não, foi uma coisa muito engraçada. Dizem, né, que a propaganda é a alma do negócio, e realmente é verdade. Eu estava no carro e abri uma revista e as cores já me chamaram a atenção, né? O azul, o amarelo. E eu parei para ler. E um dia eu estava passeando de carro, resolvi parar e conhecer a escola, na qual eu fiquei apaixonada pelo ambiente. Logo de cara, o piano, né, que já deixa aquele ar agradável. E realmente é uma coisa que não teve como, né? Peguei mais informações sobre a escola. Então, hoje, a escola, a Ideal English School, ela utiliza um método chamado Natural Approach. Por favor, corrija a minha... Não, tá perfeito, Natural Approach. Como fala? Esqueci, gente. A pronúncia. Pronúncia. Por favor, teacher. Porque, né, você é uma teacher hoje, por gentileza, puxe minha orelha. Porque se eu contar minhas experiências aqui, a gente cai para trás, tá? Mas hoje a Ideal English School, ela trabalha com esse Natural Approach. Como que você lida com isso dentro de sala de aula? Como que é? Para que as pessoas que não conhecem possam ter um pouquinho da noção do que é esse método que a Ideal English School adota para que as pessoas possam aprender o inglês. É uma metodologia que eu acredito demais. É uma metodologia onde a pessoa
ela vai estar vivendo palavras, ela vai estar aprendendo a fazer a conversação, que hoje é a coisa mais importante. Sim. Né? Então, a pessoa ela quer aprender a conversar, se comunicar. Nós estamos num país que a língua oficial é o inglês. Então, nós temos que fazer o nosso melhor. Sim. E a escola, ela realmente oferece um material onde o aluno ele vai estar praticando, ele vai estar falando exatamente aquilo que ele procura, a conversação. Então, toda a metodologia da AIS, ela vai em busca de gerar um impacto positivo para cada aluno. Então, é sensacional. Realmente então, basicamente, o Natural Approach, ele é, vamos dizer, aprender uma língua nova da mesma forma que a gente aprendeu a nossa língua mãe, basicamente. Sim, começa com a conversação, ele vai levando você a cada vez mais você procurar novas palavras e você vai aumentando o seu vocabulário, sem você estar percebendo, você está criando uma frase inteira. Então, assim, verdade. como uma criança. A criança aprende mesa, né? Caneca, caderno. Exatamente. Então, vai com vocabulários e com a aula, né? Com toda a metodologia, o aluno, quando vê, já está fazendo frases completas. Exato, até. Completas e úteis, né? Para o teu dia a dia. Então, muito bom. Isso é muito legal. Dri, então, aproveitando, eu queria que você contasse alguma situação inusitada que algum aluno já passou com você, ou que você já passou, até mesmo nos seus tempos de aprender inglês. Tá. Conta pra gente aí o que você já passou, porque eu tenho uma que, assim, é vergonhosa, mas eu não deitei. Eu quero que você me conte para depois eu passar a minha humilhação. Eu quero que você se humilhe primeiro. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos deixar uma coisa bem clara, que todos os erros eu enxergo ele como prazerosos e parabéns. Assim. Porque a pessoa saiu da área de conforto, né? E ela foi à procura, quer dizer, não teve medo, né? Claro. É uma coisa que eu não gosto nem de falar a palavra É o que eu falo para todo mundo. Mas a pessoa tem que ir, tem que fazer. Não pode ter vergonha. O inglês não pode ter vergonha. Sim. Então, isso é legal, porque mostra que a pessoa... ela quer falar, ela quer se comunicar. Sim. Então, tem o seu lado positivo e, normalmente, quando você tem os seus erros, você não pretende cometer os mesmos. Com então, certeza. aí você aprende, né? Bom, para mim, eu tenho vários, né? Eu tenho assim, de muito tempo atrás, mas foi muito engraçado. Como eu disse, né? Alguns alunos a gente leva para os parques, né? E foi em Busch Garden. Eu estava sentada numa mesa e eu vi aquela coisa, assim... era um restaurante que tinha vários caixas, né? E aquela coisa, você via um caixa falando com o outro, né? Uma pessoa se comunicando com a outra. E gente, não era eu, não, tem certeza? Não, e aí eu vi... aí eu vi um aluno ali, eu falei, ué, o que está acontecendo? Qual a causa de todo aquele tumulto, né? Vou dar uma socorrida. Ele voltou com a mesinha, com aquela bandeja na mão, nervoso. Eu só queria a água com gás. Eu falei, e como que você pediu, né? Aí ele, gas water, né? Gas, né? Muitas vezes a gasolina, né? Gasolina. Então, goodness. Ele não conseguiu o que ele queria, que seria o sparkling water, né? Sparkling water. E aí também tem aquela velha história que todo mundo vai numa sorveteria aqui e aí a pessoa pergunta, né? O sabor, quantos scoops, né? E a pessoa responde 2 balls. E aí leva para um lado da parte do corpo humano, né? Então Peraí. Não, gente. 2 scoops, né? Peraí. Scoop. Não, que eu não tô. Não, calma. Porque esses dias mesmo eu tava lá na Icon. Parei naquela sorveteria que tem ali no Icon Park. Sim. E eu tava com um monte de amigos e eu era a única que falava inglês, tava me achando. E falei, I wanna, please, I would like a cone with 2 bowls. Então. Não, seria 2 scoops. Gente! 2 scoops of ice cream. Ainda bem que eu falo... Então, ainda bem que eu falo que aqui nos Estados Unidos... As pessoas, elas são solícitas, principalmente com o imigrante. Existem pessoas e pessoas, claro. Vai ter gente de mau humor em qualquer lugar do mundo. Mas eu falo que é muito legal, porque o cara... Não, tudo bem. Sim, eles acabam até compreendendo, principalmente nós, os brasileiros, porque nós mexemos muito com a mão, fazemos gestos, né? Então, acaba. E um outro também que foi muito interessante é... I wanna...
Deixa eu ver se eu lembro. I wanna kidnap. E kidnap é sequestro, né? Então... Gente, peraí que eu já vou anotar, que eu não sabia. E a pessoa queria um guardanapo, né? Que é o napkins. Exato. Oh, my Então, God. foi também uma que legal. coisa Já bem pensou engraçada. chegar num restaurante e falar assim, oi, garçom, tudo bem? Eu gostaria de um kidnap. Ele vai me sequestrar e vai roubar meus órgãos? Ele vai ficar com medo de você. Ou ele vai achar que eu quero sequestrar e roubar os órgãos dele. Exato, Não sei quanto tá valendo no mercado negro. Puxa vida. Deve estar bom o preço. Uma pergunta... Não, depois eu vou dar uma pesquisada. Vai que eu preciso. Então, são erros assim que acontecem e, como eu disse, são erros positivos, porque você aprende, ali naquele momento você aprende. Claro que a pessoa que ouve, ela realmente fica confusa, né, na hora do momento, mas ela percebe que algo. A pessoa está tentando, exato, né? Tá, e tem um contexto. Muitas das vezes, quando eu vou ter um diálogo muito longo com alguém, com algum local ou com algum prestador de serviço, eu já falo, olha, I am learning English. Eu sempre falo, eu tô aprendendo inglês e I'm tudo improving my English. E aí eu falo, I don't speak English, but I try. Tipo, eu não falo inglês, mas eu tento. Ela fala direitinho, Juliana fala direitinho inglês. É bondade sua. Mas E aí as pessoas são super solícitas. Super. Pelo menos assim, comigo, não tenho o que falar. E eu também sou cara de pau, né? Mentira, gente. Mentira que eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou tímida. Não, eu vou te contar uma que, assim... O que aconteceu com você? Eu falo que até hoje é a minha vergonha, mas eu nunca mais esqueci. Nunca mais. É basicamente o que você falou. É uma coisa que a gente pega... Acontece o erro e a gente nunca mais vai esquecer. Eu acho que isso é uma coisa importante até acontecer, que eu falo. Você está falando, você está na busca do que você quer. E eu sempre fui cara de pau. Então, cheguei na Best Buy, linda, loira, maravilhosa. O erro foi na Best Buy? Best Buy, logo na Best Buy. O que você conseguiu errar? Senhor, por que, Deus? Sua filha é tão amada, Deus, mas tudo bem. Cheguei na Best Buy, então eu ir lá, linda, loira, vi um AirPods. Fui lá. Tava lá na etiqueta, sei lá, $99. Eu falei, vou levar. Certo. Cheguei no caixa, $199. Aí eu, não. Está ali, ó, $99. E, de fato, estava errado. Eles colocaram $99, mas era para terem colocado 199. Só que aí eu falei, eu quero levar por $99. Eu tô vendo aqui. É o valor que tá no... E nisso começou a gerar uma conversa acalorada, né? Quase uma discussão, mas uma conversa acalorada. E aí a menina, não, eu não posso vender, eu não vou vender, porque o americano aqui, principalmente o americano que trabalha aqui, ele não tem muito pudor, É o gerente, você tem que chamar. E aí ela, não, eu falei assim, eu vou... I go make one reclamation! É você? E todo mundo entendeu tua reclamation? Aí a mulher olhou... Ela ficou até com medo. Assim, ela falou assim, what? Aí eu, Bruno, meu marido, Bruno, olha o que é reclamação em inglês. Ele, Juliana, é complain, Juliana. E eu, na hora, falei, meu Deus do céu, não sabia falar. Coloquei um chão, achando que ia... colar. Não colou, mas eu nunca mais esqueci que reclamação é complain. Complain, exato. Nunca mais. Mas, gente, eu fiquei com tanta vergonha depois. Só que na hora eu tava tão acalorada assim, tipo, eu vou fazer... Levei meu AirPods, só pra deixar bem claro que eu levei meu AirPods por $99, que eu não aceitei. Que é o correto, exato. Né? Porque a gente tem aquela mania de falar, tá errado aí, deixa. Não deixa não, porque eu queria por $99, eu levei. Mas, gente, que vergonha. I go make one reclamation. A mulher olhou pra minha cara. Eu acho que ela me vendeu por $99 por pena. E ela falou assim, talvez essa menina vai usar esse AirPods pra poder aprender inglês. Deve ter sido isso. Vamos ajudá-la. Foi pena. Eu tenho certeza que foi pena. Mas, assim, é cada situação. Mas se a pessoa não tiver, né, essa disponibilidade de errar... A gente que fala português, a gente erra as palavras às vezes. Sim, né? E a nossa língua materna, por que a gente não pode errar uma segunda língua, né? Exato. Existe uma piadinha até malvada sobre línguas, né? Como chama uma pessoa que fala 3 línguas? Trilingue. Uma pessoa que fala 2 línguas... Bilíngue. Bilíngue. E uma pessoa que fala uma língua só? Qual seria a resposta? Americano. Então,
americano... Ai, gente, que absurdo. Meu Deus, não sendo cancelado. Não, mas é porque o americano, ele fala inglês, ele acha que ele não precisa aprender outra língua, né? Outro idioma. Todo mundo precisa buscá-lo. E aí, a gente tá aprendendo, a gente sabe falar 2, 3 idiomas ou até mais. E é super legal isso, né? Então, o erro, ele é aceito em qualquer lugar, né, Dri? Sim. E assim, é importante a pessoa estar assim, quando ela precisa de alguma coisa, mesmo no restaurante, muitas pessoas deixam de pedir aquilo que elas querem, por vergonha, por timidez, né? Não, procura saber o nome, pergunte. E vai aprendendo, né? Com aquela situação, com o teu dia a dia, você vai aprendendo. Então, o que é aquilo que você ainda não sabe, não aprendeu na AIS, vai procurando saber, pegar mais informações, Sim. né? E mesmo em sala de aula, aquilo que você passou, muitos alunos, eles levam para o professor, e é importante até para a classe, situações assim, Sim. né? E muitos passam. Essa da Ball mesmo foi esses dias. E todo mundo, não é Ball, não, Scoop. Então, é muito interessante. Gente, eu não vou esquecer nunca mais agora. Pelo amor de Deus, que vergonha. Sim, agora você já sabe pedir o sorvete. Meu Jesus, gente. E assim, as pessoas, elas têm aquela mania de... Ai, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. E o legal é isso, a gente está aqui para abrir Exato, a gente precisa ser esse leque. Nós precisamos ser espertos, nós estamos no país para aprender. E assim, você fazendo teus erros, você vai aprendendo, né? Muitas das pessoas falam assim, eu não aprendo inglês porque é muito difícil, nossa, é muito complicado, eu não vou conseguir, não vai entrar na minha cabeça. O que tem por trás do inglês? O que você diria assim? Não, gente, o inglês ele não é difícil, existem uns princípios, mais ou menos, para que as pessoas possam entender que não é um impossível aprender o inglês. Muito pelo contrário. Eu acredito que o inglês ele é um idioma muito fácil, né? Ele não exige muito de você. Não é como o português, conjugações de verbos, né? O inglês você consegue aprender de uma maneira fácil. Ele é assim, eu brinco até, né? Você pode falar inglês de uma maneira que seja o básico mesmo, que seja o presente, né? Logo depois é o passado, o futuro, você já vai tá se comunicando muito bem, né? Ele é um idioma muito fácil, ele não é difícil. O único detalhe do inglês são as questões das palavras que você precisa conhecer. Né? Você vai conhecendo as palavras. Por isso que um método AIS é muito bom. Porque você vai aprendendo o vocabulário, né? As palavras, você vai prestando atenção de como ela é pronunciada, a entonação, né? E o inglês também, ele é meio musical, né? É o da. E você vai aproveitando, vai aprendendo a parte da entonação. Então, não, ele não é um idioma difícil. Impossível, né? Não, ele é fácil, né? Então, ele é um idioma que qualquer um pode estar fazendo, não tem idade, tô velho. Eu ia fazer essa pergunta agora, não porque existe eu já isso. ouvi diversos comentários, até mesmo na escola. As pessoas chegam e falam assim, eu não tenho mais idade para aprender inglês, eu tô velho, eu não quero... Imagina eu... 50 anos, vou fazer F1. Gente, sim. É possível. Claro que sim. Eu até brinco, a minha avó já é falecida, mas, enfim, se você visse ela cantando... eu esqueci o nome da música. Mas canta pra gente, canta. Eu não lembro. Eu acho que é do Armstrong. Eu não lembro, mas tudo bem. Não estou lembrada. Mas ela cantava e a entonação dela e a partir da música ela foi aprendendo. E meu vizinho da praia no Brasil, ele é americano, o David. Ele mora 6 meses aqui nos Estados Unidos e 6 meses lá onde nós temos a casa de praia. Então ela se comunicava com o David. Então era coisa assim, muito muito interessante. O David ria, claro, porque a maneira que a sua avó tinha na época? Ela faleceu com 98, mas ela fala com o David desde os 80, né? Porque quando nós compramos a casa, ele já tinha. Amazing. Sim, então aquela coisa toda, ela querendo conversar com o David, ela criou a curiosidade e ela queria se comunicar. Então ela foi aos poucos, claro, muita coisa errada, como eu disse, mas havia comunicação. Então não existe a questão de idade e o inglês é fácil.
Assim, não vou, não é fácil, não é não, né? Vamos lá. Vamos ser, existe uma... a partir da metodologia, tudo fica fácil. Claro, fácil. Eu aprendi uma semana. Só que não. Ô, Dri, me diz aqui uma coisa. Muitas das pessoas falam assim, nossa, é muito tempo em sala de aula, né? Principalmente aluno F1. Hoje você dá aula só para aluno regular, aluno que também aluno internacional? Sim, eu tenho as duas turmas, tanto F1 como... Alunos regulares. Regulares, exato. E Olha, é muito gostoso. E tudo exige um plano de aula, um planejamento de aula, né? Claro, o professor tem que estar sempre preparado para todas as horas, né? Nesse caso, você está dando aula F1. Qual o período que você está dando aula? Tá. Eu estou dando aula 2 vezes por semana, de segunda e terça, que começa às 9 e termina às 6 horas da tarde. Uau, é bem extenso o período. Sim, mas passa tão rápido. Até esses dias eu estava vendo a comunicação dos alunos, Sim. né? Eles estavam me mostrando as mensagens entre eles e eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz, porque eles falaram, puxa vida... Primeiro que nós vamos sentir falta até a próxima segunda-feira. Nossa, me senti muito feliz. O coração fica quentinho. Sim. E aí, outro que uma colocou assim, nossa, não tive nem tempo de mexer no meu celular. E eu achei isso assim, falei, como assim, né? Aí ela falou, não, porque eu achei que eu fosse ficar, né, mexendo. Entediada. Nada. Exato. Não tive nem tempo de ver meu celular. Eu tenho muitas amigas que reclamam disso, né? Eu achei muito interessante. Uma aula tediosa, então não. Não, muito pelo contrário. Nós, professores, já sabemos que nós vamos ficar lá um bom tempo. Então, há o preparo, né? Então, quando você vê que algo está mudando, você já faz uma outra atividade. E assim, nós temos tudo em mãos, né? Então, é muito fácil e é uma coisa tão prazerosa, tão gostoso. Ser professor é muito gratificante. Isso é verdade. E principalmente quando você, assim, o teu objetivo é gerar um impacto em cada aluno e um impacto positivo. Então, a gente procura sempre o melhor, né? Então, passa muito rápido. Quando você vê, já terminou a aula. Ontem, eu estava conversando com a Teacher Sam. Sim, maravilhosa. Maravilhosa. Americana, incrível. Sim. Ela não fala espanhol, não fala português, não fala nada. Só ela inglês. quer aprender. Não, e ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Eu tenho que trazer ela aqui, porque ela é maravilhosa. Sim, ela é incrível. Ela é maravilhosa. E aí, Aí ela entrou para a sala de aula dela, ela dá aula de manhã no F1, e aí a aula acaba 1h15. Sim. E bateram o sinal, e eu, gente, cadê a Samantha? E nada da Samantha. Esperei 1 hora, esperei 15 minutos, 30 minutos. Por fim, já estava dando 2 da tarde. Ela estava em sala de aula? Eu falei, gente, cadê a Samantha? Aconteceu alguma coisa. O aluno tá fazendo ela de refém, ou ela tá fazendo um aluno de refém. Alguma coisa estava acontecendo naquela sala. Kidnap. Kidnap. Kidnap, gente, ó. Aí eu entrei na sala, eu falei assim, excuse me, Sam, is okay? Ela, yes. Aí eu, já acabou o horário. Ela, eu não vi, nem ela, nem os alunos. Nem os alunos estavam perceberam. Tão entrosados num bate-papo, um bate-papo tão gostoso que eles não perceberam. E eu falei assim, gente, 2 horas da tarde, o que é isso? Vamos almoçar? E eles lá batendo papo e papo assim e mesmo. Papo. E que delícia, né? Assim mesmo. Isso é muito gostoso. Sim. É muito gratificante saber que na Ideal as pessoas elas vão entrar numa escola que elas não vão ficar, ai, nossa, livro, né? Não, muito pelo contrário. É muita conversação, é uma coisa assim, é uma dinâmica muito gostosa. Então, a pessoa acaba nem percebendo mesmo, né? Você abre o livro? Abre o livro, mas, porém, através do livro, você tem a conversação. Sim. Então, a pessoa não está vendo, não é a parte nem escrita praticamente, né? É a conversação. Então, é muito gostoso. A pessoa não percebe. Isso é verdade. E como que você prepara uma aula, já que a gente está falando aí do livro? Tá. Como que você prepara uma aula, assim, para que seja dinâmico, legal, assim? Certo. Juliana, eu acredito muito que cada grupo tem o seu... o planejamento de aula é feito para cada grupo. Sim. Porque dentro do grupo, você vê, tem ritmos de aprendizagem, níveis de conhecimento,
são diferentes, interesses Sim. variam entre os alunos, né? Então, aí você vai... Primeiro, você tem que ver o que cada um está buscando lá dentro. Ou seja, conversação. Todo mundo está lá para conversação. Eles querem aprender a falar o mais rápido possível, né? Então, você tem que criar as aulas, né? Você tem que fazer com cada item, cada conteúdo seja assim feito para o aluno. Então, cada turma, eu tenho o meu preparo de aula, né? Cada um tem o seu caderninho, assim, eu tenho. Gracinha, que É muito importante, né? Isso é uma metodologia que você adquiriu com experiência de minha vida. mãe era professora, minhas tias eram professoras, sim. Então, já vem, né? Minha mãe sempre dizia que o importante é você educar. Né? Então, assim, a formação é muito importante. Então, não é... Ela falava assim, eu não quero que o aluno entre em sala de aula e diga, fiz mais uma aula. E ela dizia que era importante dizer, eu aprendi. Hoje eu aprendi mais alguma coisinha, né? Aumentou, veio acrescentar na minha vida. Então, eu cresci com isso. Então, isso para mim, então eu já levo isso, eu acho que a pessoa está lá para aprender. Sim. Então, ela quer aprender. Então, a cada dia, ela quer algo novo. E ir acrescentando, aprendendo a falar. Sim. Então, eu falo para eles, é muito importante. Mesmo assim, quando você está começando, você aprende o alfabeto, né? Que todo mundo fala, para quê? Né? Aí eu brinco, porque eu tenho um tio que o sobrenome dele é Krutzler. E eu peço para todo mundo, escreva então o nome do meu tio, Krutzler. Krutzler. Então a pessoa fica, estou fazendo propaganda do tio. Gente, da família. Ó, deixa eu escrever, porque agora então, aí a pessoa não sabe escrever. Então, quando o americano, quando você fala teu sobrenome, teu nome, tá errado. Só para o pessoal saber, eu escrevi CRUTI, eu acho que eu colocaria um S, TISLER. Então, Krutzler. É KRUTZLER. É um nome alemão. Gente, é muito austríaco, difícil. Né? Exato. Então, eu até brinco. Eu brinco até com o nome, eu brinco até com o sobrenome do meu tio, porque a pessoa para, não sei escrever. Então, é assim que o americano, quando você fala o seu nome, o seu sobrenome, é fácil, né? E para eles é uma coisa difícil, porque eles não estão acostumados. Então, o teu sobrenome, teu nome, muitas vezes, eles param. Nós, normalmente, foi exatamente o que você fez. Você escreveu. O americano, não, ele para. Muitas vezes, ele para. E aí ele vai, por favor. Name, exato. É o que eu mais escuto. Exato. E mesmo, muitas lojas, você entra. Hoje eles viram o tablet, o iPad para você. Mas antigamente, não. Você tinha que passar o teu endereço eletrônico, né? Exatamente. Então, você precisa disso no teu dia a dia. Então, eu até brinco. A hora que vocês saírem, cuidar para não bater o carro. Mas olha lá, tem uma placa stop na tua frente. Brinca, né? Então, vai pensando em inglês. Muda o teu raciocínio para o inglês. Começa a sonhar em inglês. Então, aí você vai ter a fluência rapidez. Gente, eu lembro de uma professora que me falou que no dia que eu sonhasse em inglês, eu estava pronta para o mundo. Eu tenho uma história com isso. Sério? De tanto que eu falo. É importante vocês passarem o pensamento em inglês, né? Uma ex-aluna, né? Ela fez uma prova de história. Ela respondeu tudo em inglês. Tá? A professora não deu 0. Ela teve que refazer. Mas foi muito interessante porque ela não percebeu. Ela não percebeu que ela estava respondendo em inglês. Eu achei isso maravilhoso. Com entendeu? certeza, para você é incrível. Exato. Então não para a professora de história. Não, ela não entende. Acho que a professora de ela história teve procurou que a escola, ela refazer a prova, não, né? E a professora de história com certeza procurou uma aula de inglês depois. Porque, por aí. Não, mas são coisas assim que é verdade, né? Coisas verdadeiras. Gente, isso é muito legal. E teu pensamento, você trocando. Não façam traduções, né? É um erro muito grande. Então, eu quero... E a pessoa fica... Quando eu pergunto para você, what's your name? Você não fica pensando qual é o meu nome. Não, você responde direto. Você sabia que eu só aprendi isso aqui nos Estados Unidos? Lá no Brasil, eu não tinha essa visão de que o inglês não é traduzido. Eu acreditava na minha cabeça de que sim, eu precisava saber a tradução das palavras. E aqui agora, não é que você precisa saber a tradução, você tem que entender. Exato.
E vai fazer sentido. Tanto que muitas das vezes eu tô com alguma amiga ou alguém que não fala inglês e a pessoa fala assim, traduz para mim o que ele tá dizendo. Aí eu falo, ele tá querendo dizer isso, isso, isso. Mas é isso? Só isso que ele falou? Falou, mas é porque eu não tô traduzindo ao pé da letra. Não tem como eu te traduzir. Nem tem, eu tô te falando mais muitas ou menos. vezes não faz sentido. Exatamente. Muito legal, é isso mesmo. Então, você fazendo o teu pensamento em inglês facilita muito a tua vida. Então, a partir do começo mesmo, quando você está aprendendo, você começa o GPS, você pode colocar em inglês. Viver o teu no telefone, inglês, né? Exatamente. Nós estamos no país, né? A língua oficial é o inglês. E ainda mais aqui em Orlando, né? As pessoas, ela têm aquela mania de, eu moro em Orlando, a cada esquina tem alguém que fala português, espanhol. E como que fica meu futuro? Meu futuro fica com portas abertas. Portas abertas se abrem quando eu tenho mais conhecimento. Eu preciso do inglês. Exatamente. É uma das coisas que eu bato muito nessa tecla. E às vezes eu tô num lugar e aí acontece alguma situação e fica mais difícil o inglês, a pessoa... You speak Spanish? Aí eu, no. I'm speaking... Ótimo. Eu já boa falo ideia. Na hora, porque, eu nunca pensei nisso. Eu, de fato, eu não falo espanhol. Eu compreendo uma coisa ou outra, mas eu não falo espanhol. Sim. E a pessoa, aí eu falo, do you speak Portuguese? Aí a pessoa, não. Então, a gente vai continuar se comunicando em inglês. Sim. Né? Então, eu tento ao máximo que eu posso e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Perfeito. Existe, por exemplo... os erros mais comuns que acontecem? Ou não existe um erro específico? Como assim? O que você exemplo, diz? Qual que seria uma dificuldade que os alunos mais têm hoje em dia para aprender o inglês? Quando você aprendeu o inglês, qual foi sua maior dificuldade? Tá, então você vai voltar quando eu tinha uns 14 anos de idade, né? Eu fui para a Austrália. Com quantos anos você aprendeu? Eu aprendo inglês desde pequena. A gente sempre está aprendendo, né? Eu falo que o inglês é uma língua que ela nos atualiza todos os dias. Sim, desde pequena. Mas quando eu fui para a Austrália, eu percebi que eu não sabia nada, né? No terceiro dia de escola, foi aí que eu percebi o quanto eu tinha que correr atrás. No terceiro dia de escola, são coisas que a gente não tem no Brasil, não acontece. Colocaram uma bomba na escola. E eu estava na parte fazendo educação física, porque eu também fui muito esperta também, né? Ainda bem, né? Graças a Deus. Na escola eu escolhi educação física, datilografia, para quem não sabe, datilografia na máquina, né? Datilografia. Aprender a cozinhar, inglês, que era obrigatório, e matemática, que era obrigatório. Então, era um lazer. Durante 4 meses, eu vivi num lazer, né? Gente, que cara de pau! Foi aí que eu mudei tudo. Aí, no terceiro dia de aula, colocaram uma bomba na escola. E eu estava na parte da educação física. Era um campo muito grande, como aqui as escolas nos Estados Unidos, são né? Muito grande. E eu estava lá correndo, eu queria brincar, eu queria jogar vôlei, eu queria não sei o que. Toda a parte de atividade eu era ótima. E aí, todo mundo correndo, e eu falava, eu nem joguei a bola, que tá todo mundo correndo. Eles estavam falando no microfone, né? Então, eles estavam gritando para todo mundo sair e ir para um lugar específico da escola. Sim. Né? E eu não entendia. Aí veio a minha irmã, né, que era a host family, ela veio, porque ela estava todo mundo me procurando, ninguém achando, e eu lá no campo, cadê todo mundo? Ela veio e fez a bomba. Eu entendi que era uma bomba, mas eu falei que a bomba, né? Ok. Aí ela fez, né? Exato, ela fez a bomba, bum, explode. Aí eu falei, então tem uma bomba e a bomba tá para explodir. E corri para o outro lado, não entendendo nada, e eu percebi também que eu não conseguia usar o do. Does. E ali eu comecei a prestar atenção o quanto é fácil. Ele não é difícil, né? Eu sou uma pessoa que na questão de fazer toda hora. Então, na questão de fazer perguntas, as pessoas normalmente excluem. E aí fica uma frase não feita em perguntas, né? Então eu vou te falar que essa talvez seja uma das maiores, os maiores assim erros cometidos. E dificuldade, né? Exato. E quando eu falo de uma maneira prática e fácil, todo mundo, é isso? Então, quer dizer, é isso, né? Então, é uma coisa fácil. E o outro também é a conjugação do verbo quando você está falando sobre uma terceira pessoa, né? Então, as pessoas não querem usar o S no verbo que precisa ser usado, né? Então, é só. Eu tenho um problema muito grande, que eu cismo na minha cabeça que eu tenho que falar yours.
pra vocês. E não é. Ah, tá. E aí somente o you. Exato. Somente, você já me falou isso, que a gente já teve essa conversa. E gente, eu cismo porque... this is for yours. Por que eu faço? Mas é um vício, sabe? E eu tento... Mas é bem isso. São pequenas coisas que fazem total diferença Por em uma isso que frase. é importante você estar praticando, importante você estar procurando sempre aprimorar. Uma das coisas que eu falo que o inglês é de extrema importância, porque muitas das vezes, muitos amigos e até meu marido, o Bruno, zero inglês, ele fala, mas todo lugar aqui você pede tradutor, tem. Hospital, ele deu esse exemplo. Sim. Aí eu falei assim, ótimo, você chega no hospital com uma dor no peito. E tá com muita dor no peito. Algo que precisa ser emergente. Né? Urgente. Uma emergência, assim. Emergente. Aí, emergente, eu não sei se você... urgente. eu não sei se você já foi no hospital e alguém fez aquela conexão Sim, meu sogro. Da pessoinha. Então, demora. Sim, demora uns 5 a 10 minutos para aquela pessoinha ali se conectar e você começar a falar com o médico. Isso. E nós também tivemos um problema que nós deixamos assim, nós não pudemos ficar no hospital junto, né? E a pessoa que estava fazendo a tradução, meu sogro não estava entendendo. Então, aí, ele não conseguiram uma comunicação. E aí, eles tiveram que procurar uma outra pessoa. Desculpa. Mas é exatamente isso. E aí, eu falei com ele, e aí até se conectar com a pessoa do tradutor... Exato. Até porque se a pessoa se entende ou não entende. O problema é que até se conectar ali, sim, você já morreu. Exato, é necessário. Entendeu? Então, não tem que ter essa cabeça de que, em Orlando todo mundo fala um pouquinho de português, um pouquinho de espanhol. Não, gente, a gente tem que falar inglês. Nós estamos num país que a língua é inglês. Aprimorar sempre. Com certeza. Não, nós viemos para cá, né? Então, a língua oficial é o inglês. Exato. Então, é o que eu falo, a gente não pode pensar pequeno. Nós temos que pensar... A gente já saiu, né? O futuro. A gente já saiu do nosso país, do nosso conforto. A gente está aqui para isso mesmo, é botar a cara e a coragem, e tentar. Né? A nossa aventura até aqui. Então, a nossa aventura é uma busca de coisas melhores. Então, nós precisamos... Vamos começar pela gente, né? Exatamente. Com conhecimento. Existe alguma dica para alguém que quer destravar? Um exemplo assim que você possa dar aqui, que a pessoa precisa destravar? Ou para quem está ouvindo Quem gosta de música... Ok? Quem gosta de música? A música, claro que eu não vou procurar um rock and roll. Ou né? aquelas músicas do Eminem. Não dá. Não dá, gente. Exato. Mas você procurar uma música, músicas que você gosta, que ela é falada e não cantada, né? Você aprende muita coisa, né? E filme, quando você gosta de um filme gostoso, um filme leve, ali também você acaba aprendendo a maneira que ela está falando. Você acaba até copiando algumas coisas, né? Você ouve, aí você gosta daquela frase e você começa a praticar. Exatamente. Então, eu acho muito legal. Eu aprendi muito com o Keeping Up the Kardashians. Ah, é? Você assistindo? Nossa, gente, eu adorava aquele programa. Então, você assistindo o programa. E aí acaba que eu brinco que eu falo, gente, eu sou uma Kardashian perdida, tenho certeza. Porque de tanto que eu já tenho os 3 jeitos delas lá, de tanto que eu assisti. E sempre vamos lembrar, né? Uma criança de 3, 4 anos de idade, se começa a assistir os cartoons, né? Os desenhos que eles gostam, quando você vê a criança já está falando inglês. Então, através do quê? Se os pais falam português ou qualquer outro idioma e a criança com a televisão aprendeu, é uma boa alternativa. Eu tenho amigos que a criança fala com o pai e com a mãe em inglês, a mãe responde em português, a criança responde em inglês, e aí fica essa comunicação, a mãe fica, fala em português, aí o menino responde em inglês que não sabe falar em português, e aí fica uma loucura, mais ou menos assim. Mas é isso, né? É igual, isso. Meu sobrinho que responde. Ele fala, obrigada, porque ele ouve a avó. Eu falo, já perdeu total o sotaque do... Eu falo, não é obrigada, é obrigado. Aí ele vai, obrigado. Ai, que bonitinho, meu Deus. Bri, hoje, se alguém quiser ter aula com a Adriana, qual a unidade que a Adriana está dando aula? Maravilha. Bom, eu estou no Metro Oeste, né? Na unidade do Metro Oeste. Para alunos F1. F1 e na International Drive, né, que é uma escola que a gente já entra, já dá de cara com piano. Gente, aquela escola tem meu coração. Eu sou suspeita. Eu amo aquela escola também, uma unidade muito bonita. Até porque eu fico lá, então eu gosto de lá. Juliana. Quando você abre a porta, a primeira impressão, né, exatamente, Juliana? É lógico, a pessoa já chega de cara comigo, ela vai ficar feliz. É uma atmosfera muito gostosa. É verdade. Então, na International Drive e no Metro Oeste.
Mas nós temos aqui o Windermere também, né? Nós temos 3 unidades, já a gente vai ter mais, né? Então, Sim. Tem uns projetinhos aí Maravilha, ouvi dizer. Várias unidades aí de uma região bem mais longinha aí, mas vai ser bem legal. Uma região que tá precisando muito. Muito. Exato. Dri, tem alguma dica, assim, que a pessoa possa fazer e vai melhorar 100% o inglês dela? Estudar. Né? Eu acho que não tem um outro caminho, não. Eu acho que para você melhorar esse 100%, você precisa de um profissional te acompanhando, né? Nada melhor do que no Ideal English School. Perfeito. Não, eu digo assim, eu tive uma paixão muito grande, né? Eu já venho com uma bagagem de inglês, proprietária de escola, né? Então, eu escolhi realmente a IES, né? É uma escola que volto a dizer, a metodologia é exatamente aquilo que eu acredito, né? O ambiente maravilhoso, professores totalmente profissionais e outra, nós temos assim uma amizade muito grande e uma troca de conhecimento, que isso é uma coisa que valoriza muito o ambiente, né? Então toda a parte profissional, tudo que a gente precisa, a escola tem. Então você se sente o aluno se sente muito bem dentro da escola. Exato. Que procura. E na escola, né, você vai falar melhor do que eu sobre isso, mas a escola ela faz a imersão do aluno na cultura americana, né? Então tem os eventos que são... Os eventos, tem o field trips, a escola tem... A metodologia da escola já é excelente. Sim. Né? Então ela já vai trazer uma bagagem muito grande, um conhecimento para o aluno. Né, todos os passeios que a escola oferece também, né, junto com os alunos, aqueles que querem participar. E eu não vou esquecer de um detalhe importante, as aulas de música e a aula de conversação. Gente, né? Isso é muito legal. Exato. E não é comum em outras escolas, isso é só para deixar bem claro. Eu nunca ouvi falar, né? Eu acredito muito que essa parte a parte social, né, os alunos estarem juntos e participarem e aprenderem a música, aprender a letra, um novo vocabulário, muito gostoso. E as aulas de conversação também, né? Faz toda a diferença. Exato. E eu vejo os alunos chegando para aula de conversação, eles adoram. Eu acho Sim, máximo. já virou uma aula. E assim, o legal da aula de conversação é que é para trocar experiências mesmo. Aula de música, eu sou suspeita, porque eu adoro a aula de música, que é todo o primeiro sábado de cada mês. Primeiro sábado de cada mês. Acho que o próximo vai ser dia 7 de junho, se eu não me engano. Eu acho que sim. Eu estava conversando com um aluno ontem, se eu não estou errada, é 7 de junho. E aí, assim, cara, é muito legal, porque vai um pianista, toca, e a professora canta, e a gente canta junto. É muito legal. Gostoso. E ela vai passando a música, explicando cada frase. Então, isso é muito bacana. Então, aí deixa de lado a parte da tradução e entra a parte de você entender a música. Exato. E é assim que é dado as aulas, né? Exatamente. Nossa, assim, eu sou extremamente grata à IES, porque ela me ajuda, assim, fora do normal em relação ao meu inglês. Você é uma que está sempre ali, Juliana, vamos aprender assim, não é assim, é assim. E eu adoro porque eu acho que é assim que eu vou melhorar, né? E eu percebo a melhora a cada dia. E, por exemplo, hoje eu consegui resolver diversas coisas no telefone. Em inglês. Em inglês. Ela fala inglês perfeitamente. Não falo. Maravilha. Eu adorei estar aqui com você. Eu tô muito feliz que você topou. Eu sei que você morre de vergonha que tá aí se contorcendo. É a primeira vez, né? Então sempre é difícil, complicado. Mas não eu adorei. Professora não pode ter vergonha. Você é professora. Mas E assim, e fica uma coisa assim muito importante assim dizer aqui que o nosso trabalho, né, dentro da IES, nós estamos querendo cada vez mais que o aluno cresça, né? Certeza. Ele tenha um conhecimento muito bom com o idioma. Então, é uma parte muito importante para ser falado, que é uma procura, né? Exato. A gente tenta gerar sempre um impacto positivo para cada aluno. Exato. Um dos motivos que eu achei incrível esse podcast foi isso. Foi que a gente está criando esse podcast para mostrar que a Ideal English School, ela está aqui para criar pessoas para o mundo. Ela não está aqui só para trazer o aluno para estudar aqui. Não, eu não preciso. A pessoa que nem queira somente ficar aqui nos Estados Unidos. A pessoa que queira viajar, né? Exatamente. Então, ele vai estar preparado para tudo.
Então, é lógico que a gente quer que o aluno venha, estude com a gente, fique um tempo, mas a gente quer que ele entenda que o mundo está aí para ele, que ele tem oportunidades. Sim. Uma pessoa que quer vir, igual o Guilherme falou, que ele veio com o plano de ficar 1 ano e aí acabou se apaixonando, não quis voltar para o Brasil e está aí até hoje, conseguiu agora o B1, acho que é H1, sei lá o nome do visto dele de trabalho, e tá super feliz, graças à Ideal English School. Então, assim, a gente tá aqui para poder fazer as pessoas crescerem, né? Perfeito. E o inglês é isso. E mesmo as pessoas que vierem de férias, né? Nós temos o curso de férias aqui na escola, que eu também acho uma coisa assim, um trabalho muito bonito. É bem legal o curso de férias. Exato, e a pessoa volta super feliz para o Brasil, né? É. Então é muito interessante também. Ano passado, o pessoal que veio ano passado, eles mandaram mensagem há pouco tempo, perguntando se ia ter de novo, que eles vão estar aqui. Eu tô sabendo. Você lembra deles, né? Sim, e também outros alunos também mandaram mensagem que estarão aqui de volta. Ai, que delícia! Então, é um outro programa que a pessoa vê o quanto valeu a pena. É verdade. Né? Então, assim, muito bom. E o pessoal pode vir conhecer, participar de uma aula de conversação, para ver como é que é a nossa metodologia, é bem legal. Sim, ótimo. E a aula de conversação na International Drive é com você! Comigo. Gente, eu sou suspeita, eu adoro a aula da Adriana. Dri, muito obrigada, muito obrigada. Assim, eu tô muito feliz que você topou, eu sei que eu cheguei, Dri, você vai participar. Não te dei nem escolha, né? Mas que bom que você topou e dividiu um pouquinho do seu conhecimento. E para quem quiser ter aula com você, é só se inscrever aqui na Ideal English School, que logo já está sentadinho na sua sala. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Ai, obrigada eu, Dri. Tá. E aí, pessoal, gostaram das dicas da Adriana? Eu acredito que, assim, ela foi maravilhosa! Deu dicas, assim, valiosas pra gente destravar o inglês, assistir filme, colocar o celular no inglês e etc. Então, bora deixar de preguiça, meu povo. Bora estudar. Sem estudo, a gente não consegue nada nessa vida, já dizia minha mãe, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Beijo! Tchau, tchau!